Programa Falando de Finanças, um programa desenvolvido para ajudar você e a sua família na administração financeira familiar. Hoje nós temos uma participação especial conosco, já já nós vamos anunciar, mas antes disso nós queremos pedir a sua atenção, nós vamos fazer a leitura de um verso para dirigirmos a Deus uma oração para que o Espírito Santo possa fazer esse programa, nos dar sabedoria e também aprendermos mais. A palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5, diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Com base neste verso, onde você estiver, se puder, dobrar os vossos joelhos para a oração, ou se você quiser fechar os seus olhos, vamos dirigir a Deus neste momento uma prece a Ele. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais esse programa, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos da Tua palavra, para também ouvirmos a experiência, a história de sucesso de hoje. Que Tu possas abençoar esse programa, possa derramar uma bênção sobre cada ouvinte, cada internauta, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Beleza? Neste momento nós vamos ouvir um louvor e já voltaremos para o quadro História de Sucesso de hoje. O filho já vai longe, sequer olhou para trás, sem culpa e sem remorso, abandonou o pai. Então com seus amigos de tudo desfrutou, gastando seus tesouros, despretensioso vai. Se passaram, o dinheiro acabou, e tão longe de casa, miséria pôde ver. Então em desespero, lembrou-se de seu pai. Mas ele não pensou na dor
Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Quero fazer um apelo para você que já participou de alguma igreja, que nasceu na igreja, que tem a família na igreja e que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta hoje, aceita o convite do Senhor. O mundo não te oferece nada de bom. Pelo contrário, só te afasta mais dos caminhos de Deus e te distancia do reino eterno. Hoje é o momento de você voltar. Volte. O Senhor está de braços abertos para te receber. Amém? Bom, hoje no quadro Histórias de Sucesso, nós temos aqui a grata alegria de ter conosco um grande amigo, um grande irmão. Seja bem-vindo, irmão Ivanildo Cruz Luz. Muito obrigado. Prazer participar desse programa. Maravilha. Irmão Ivanildo, vamos conhecer um pouquinho o irmão. O irmão mora em que cidade? É casado? Tem filhos? Quantos anos tem? Eu moro em São Paulo, mas eu nasci em Lins. Quando meu pai era auxiliar de obreiro lá em Lins, aí nasci em Lins, depois veio para São Paulo logo em seguida, né? E eu tenho 62 anos de idade e praticamente sou paulistano, porque a maior parte da minha vida foi aqui em São Paulo, né? 60 anos sou daqui de São Paulo. Sou casado há 36 anos, tenho 2 filhos, né? 2 filhos, e é isso aí. Eu estudei contabilidade, né? E administração de empresas, mas eu não exerço essa profissão, mas eu utilizo na minha vida própria. Beleza. O irmão tem neto? Tem uma netinha e vai nascer mais um netinho. Isso é uma grande bênção. Já sou avô. Maravilha. Estamos aumentando as gerações, hein, irmão Ivanildo? É verdade. E é uma alegria muito grande. Eu não digo que é maior do que ter filhos, mas o neto é uma alegria que você não consegue explicar. Você ter um neto. Irmão, tem um detalhe que eu sempre venho pensando na vida, né? O pai, estou falando de nós homens, né? O pai, me corrige se eu estiver errado, o pai é mais pai quando chega o neto? É verdade, é verdade. Porque normalmente o homem, ele pensa no mínimo, um homem normal, pensa no mínimo 30 anos na frente, né? Então, quando você tem um neto, você já começa a pensar também, além do filho, da subsistência do seu filho, do seu neto, o que ele vai fazer, que ele vai estudar, que já começa a pensar lá na frente. É uma Maravilha. Ele não pensa hoje, ele tem pensa um outro 30 anos na... E tem um outro detalhe, né, irmão Ivanildo? Às vezes nós, como pais, dependendo da nossa profissão e por aí vai, muitas vezes a gente, na preocupação de dar uma boa casa, de dar uma boa escola, de dar uma boa estrutura, às vezes a gente dedica muito tempo para o trabalho, né? E querendo ou não, às vezes aquela atenção mais profunda para o filho, a gente às vezes acaba deixando um pouco, né? Mas quando vem um neto, os filhos já estão crescidos, a gente já está numa fase um pouco mais de tirar o pé do acelerador, e aí sobra mais tempo para você ter com eles, não é verdade? Não, isso é verdade. Naquela época que você tem um filho, você se dedica muito. E às vezes comete muitos erros, né? Porque você deixa de ter aquele tempo maior para o seu filho. Mas graças a Deus, eu sempre procurei administrar bem meu tempo para dedicar tempo de qualidade para meus filhos, sabe? Então, às vezes, a gente brincava de bola, de basquete à noite, mas era um tempo de qualidade, né? Então, tinha celular, não tinha nada disso, não tinha vídeo para a gente você conversar com o filho, não tinha nada disso, né? WhatsApp, nada, né? Então, a gente acabava sobrando um pouquinho mais de tempo. E à noite a gente fazia muita coisa que não conseguia fazer de dia, sem trabalhar. Importante, irmão Evanildo, importante o que o irmão está comentando, porque assim, muitas vezes nós, homens, né, principalmente aí, a gente trabalha o dia todo em casa, chega em casa, você quer
jantar, quer tomar banho, quer descansar, porque no dia seguinte tem que acordar de novo e continuar a labuta. Mas o irmão trouxe um ponto importantíssimo, que é a questão do tempo que nós precisamos ter com os nossos filhos. E isso eles reclamam, né? E eles se queixam quando os pais não têm esse tempo. Ninguém está falando para você ficar 4, 5 horas, mas eu creio que no exemplo do irmão aí, 1 hora que você tira, 1 hora e meia para poder estar com eles. O irmão comentou a respeito de uma brincadeira, de uma recreação. Isso faz diferença na vida dos filhos, concorda, irmão? Dúvida. A vida vai cobrar. Se você não dedicar tempo para eles, o tempo de qualidade, né? Porque você pode ficar o dia inteiro dentro de casa, alienado, no outro mundo, lendo jornal, assistindo alguma coisa, tá no outro mundo, trabalhando mesmo, e sem dar tempo de qualidade. Então, isso aí é uma coisa que é um investimento também, faz parte da vida, de você administrar o seu tempo. Maravilha, irmão Ivanildo. Irmão Ivanildo, vamos conversar um pouquinho agora sobre a sua história mais no sentido profissional. Com quantos anos o irmão começou a trabalhar? Olha, na realidade, você começou a trabalhar com... Ó, na realidade, eu tenho 5 irmãos, né? 5 irmãos e 2 irmãs. Uma morreu, Uhum. irmã de criação, as duas. Uma faleceu e a outra, infelizmente, está afastada da nossa igreja, mas ela é cristã de outra igreja. E tem um dos irmãos também que não está na igreja ainda. Ele é um médico e com a faculdade, hoje muitas pessoas se diziam na universidade, se não estiver bem alicerçado, né? Alicerçado ele estava, mas Uhum. não estava com a fé muito firme, né? Então, quando você sai, você tem que estar preparado para sair também para a universidade, né? Porque lá onde eu tenho os convites, se você dizer sim para uma vez, você nunca mais tem retorno, né? Então, quando meu filho foi para a faculdade também, ele sempre disse não vou nas baladas, nas coisas. Então, o dia que ele falava que se ele, uma vez que ele cedesse, realmente seria muito Uhum. difícil de estar na igreja. Então, isso são coisas importantes. Agora, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Meu pai era comportor, trabalhou muito ano de comportagem. E como tinha muitos filhos, eu sempre tive aquela coisa que realmente eu tinha que ter a minha ciência financeira, né? Então eu procurava Uhum. fazer alguma coisa que pudesse ganhar algum dinheiro. Vender uma revista da igreja, vender um ABC que meu pai fazia, ou mesmo fazer carreto na feira. O que é carreto na feira? Antigamente não tinha carrinho de feira, não tinha táxi, não tinha essas coisas. Né? Táxi até tinha, mas as pessoas iam com sacola na feira, né? Então a gente saía, vai carreto, moça. Quanto você cobra para me levar aqui no bairro tal? Aí eu colocava no carrinho e saía correndo levando para a pessoa tal, dar um trocado, voltava correndo para pegar mais um carreto tal. Então dos 9 anos de idade eu conseguia comprar minha roupa, pagar minha escola, e eu sempre gostava de passear com os irmãos da igreja. Tinha os jovens da igreja de Arthur Rubim, que fazia muito passeio, ia para o Mogi das Cruzes, ia para fazer o zoológico, fazia passeios, e eu não, pai, posso ir? Aí, mas eu tenho dinheiro, eu tenho meu dinheiro, tal. Então eu já comecei a ficar independente economicamente, Uhum. financeiramente. Tá? Então isso foi uma coisa muito importante na minha vida, né? E muito gratificante. Começar bem cedo. É isso aí. Maravilha. Irmão Ivanildo, agora, qual era, quando criança, o que o irmão almejava como profissão? O que o irmão sonhava em ser quando crescer? Que normalmente a gente tem esses planos, esses sonhos. Olha, na realidade, eu sempre tinha um objetivo na minha vida de ser, não de ser de rico, eu queria sempre ter uma vida estável, ter uma família e ter uma casa própria, um Uhum. imóvel. Tanto é, quando eu tinha 14 anos, eu comprei um terreno já. Meu pai, mas você quer comprar um terreno? Você é um menino ainda, não sei o quê. Eu falei, não, eu quero comprar um terreno. O irmão Juraí tem um terreno para vender, ele está vendendo para uma pessoa aí, eu vou falar para ele se ele vende para mim. E eu já tinha uma economia, né, guardada, tal, e dei entrada e paguei o terreno, graças a Deus. O primeiro terreno eu comprei do pastor Juraí. Tinha 14 anos de idade, né? Então, isso aí foi.
começo da minha vida muito importante. Então, isso é um objetivo na minha vida, era ter minha casa própria, ter uma família, tal, né? Isso é uma das coisas muito importantes, você buscar alguma coisa, um bem de raiz, né? Isso que o irmão está falando é algo assim, a gente já conversou em alguns outros programas, na Dica Financeira, exatamente para ensinar as crianças, né? A gente às vezes comete um erro como pai, a gente quer dar tudo de melhor para o filho, aquela coisa, mas o essencial que é ensinar a ter responsabilidade, é ensinar a trabalhar, é ensinar a buscar os seus sonhos, os seus objetivos. Às vezes a gente peca por isso. A gente quer fazer muito pelos filhos, mas às vezes esquecemos do que é principal. E nós vemos aí, a história do irmão é impactante, porque eu nunca pensei, com 14 anos, ter adquirido um terreno para mim. Mas o irmão já desde pequeno já tinha É, esse alvo, já tinha essa determinação e conseguiu, né, irmão? foi determinante, porque meus amigos compravam calça Lee americana, antigamente tinha uma calça chamada Lee, Uhum. Lee americana. Uhum. Então era calça muito cara, né? Da moda, tal, tênis, né? Até a época a gente usava. Aí eu falei, não, eu prefiro comprar uma coisa, um bem de capital, um bem do que ficar ostentando marcas de roupa e tal. Então tem a grande diferença dos meus amigos, infelizmente. Escolheram caminhos diferentes, né? Eu não exemplo para ninguém, estou falando que é Uhum. uma coisa que parece que eu já nasci com isso na cabeça, de ser independente financeiro dos meus pais e de ter, né? Porque a gente tinha uma família muito grande, e nunca faltou nada em casa, sempre fomos bem abençoados, tá, tudo, mas eu queria ter minha vida financeira independente, né? Para colaborar. Ele não pedia nunca para a gente ajudar em casa, mas o que era da gente, né? E, graças a Deus isso foi muito bom. Aprender a ganhar o seu próprio pão. E a Irmã White ensina isso, fala que nós devemos ensinar nossos filhos a serem independentes, né? Tem Uhum. textos que falam sobre isso, né? Maravilha. E o irmão tocou num ponto importantíssimo. Tem um ditado, tem um pensamento que fala assim: quem casa quer casa, né? E interessante o que o irmão falou, assim, você colocar em prioridade as coisas deste mundo é pecado, mas você buscar ter aquilo que é para o seu conforto, no caso, como o irmão falou, vamos tocar no ponto aqui da casa própria, ter o seu carro, isso não é pecado. Isso é fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação, e isso é importante, né? Para que o irmão possa constituir uma família, para que tenha um ambiente agradável, porque nós sabemos que o lar é a primeira igreja. A igreja oficial, o templo, É é uma verdade. extensão da igreja que vem do lar. E o irmão tocou num ponto importantíssimo, que é a questão de buscar o homem, principalmente, a ter o seu lar, ter a sua família, para que ali você possa ter realmente a presença dos anjos e ser uma luz para as pessoas que nos cercam. Concorda, irmão? Verdade, a estabilidade financeira é uma das coisas que tem que buscar, sem amar as coisas acima de Deus, Deus em primeiro lugar. Mas você tem que saber, porque realmente você vai tirar a mulher da casa dos seus pais e você não tem para onde levar e pagar aluguel, essas coisas. Então você tem que buscar, assim, dia e noite pensando nisso aí, pedir a Deus direção e tudo. Agora, o que a gente sempre procura, eu sempre costumo olhar o exemplo das pessoas, porque isso é muito importante. Eu vi uns irmãos da igreja que tinham poder aquisitivo melhor, eu ficava olhando, observando. Poxa, era criança, mas ficava olhando. Por que eles têm isso, eles não têm nada? A gente tem bicicleta, eles têm carro, a gente tem, né? E a gente ficava olhando, aí, poxa, a gente vê que ele acorda cedo, está trabalhando e tal. Eu ficava observando as pessoas trabalharem. Ah, esse irmão é muito econômico. Ah, o outro era até miserável, mas é diferente de ser Uhum. econômico de miserável. Então, você viabilizar as coisas, priorizar, muitas vezes passa pelos ridículos que você é mão de vaca, que você entendeu? Sorina, essas Uhum. coisas, entendeu? Então, você tem que ter, realmente, a irmã White ensina muito que você tem que ser econômico, né? Ela passou por dificuldades, ela procurava seguir aquilo, né? E aquela regra bíblica mesmo, nem que você vai passar pão e água, você nunca deva nada a ninguém, né? Você tem que ter Uhum.
sua condição financeira para você se manter. E muitas vezes você tem até condições de ajudar outras pessoas, ajudar a igreja, ajudar outras pessoas, quando você tem uma vida estável, estabilizada e econômica, né? É isso aí, irmão. Maravilha. Irmão Ivanildo, depois o irmão. Vamos entrar um pouquinho de novo na história. O irmão fazia a questão da feira, aquela coisa toda. Como que veio a questão do primeiro trabalho mesmo do irmão, oficial? Então, aí quando eu tinha um sonho de trabalhar na cidade, porque antigamente não tinha serviços nos bairros. Você tinha que ir lá para o Uhum, centro, só no centro tinha emprego, né? Aí tinha um amigo da igreja, que era mais velho que eu, tinha 14 anos, e eu tinha 11 ainda, nós fomos para a cidade. Tinha um jornal chamado Diário Popular. Ali tinha os anúncios, né? Então nós abrimos na Praça da Sé assim, o jornal procurando emprego lá, às 7 horas da manhã. Lá, então. Aí passa um senhor, né? O senhor assim, falou: uhum. vocês estão procurando emprego? Eu já falei na frente: estamos sim, estamos sim, estamos sim. Mas não era para mim, porque eu não podia trabalhar. 12 que podia trabalhar, mas eu, estamos sim, estamos sim. Ah, então vem aqui no meu escritório, né? Nós fomos no escritório lá, era um serviço para entregar jornal diário oficial nos escritórios de contabilidade, de Uhum, advocacia, tal, entendeu? Aí chegou lá, aí eu queria contratar, então, uma pessoa. Aí eu falei assim, mas eu posso também? Mas quantos anos você tem? Ah, eu tenho 11 anos só. Eu tenho 11 anos, né? Posso trabalhar assim. uhum. Aí ele falou, não, você não pode, só tá aqui mais um ano, tudo. Ah, mas se eu pedir para minha mãe, se eu deixo trabalhar? Aí, a mãe autorizar, tudo bem. Aí fui para casa, tudo feliz, cheguei. Ô mãe, eu posso trabalhar na cidade lá? Mas você trabalha na cidade? Você é muito pequeno, tá? Não sei o quê. Você tem 11 anos ainda. Mas aí ela falou, ah, tudo bem, deixou. Aí eu fiquei tudo feliz. No outro dia já fui, fiz uma marmita, nem sabia se ele ia me contratar ou não, já fiz uma marmita e fui para lá. Ele falou, ah, tudo bem. Aí e falou, ah, então tá bem, pode começar. Aí ensinou aí onde que eram as ruas lá na cidade para mim, tudo. E antigamente não tem Waze, não tinha nada, era tudo na raça, né? Então a gente saía no Uhum. centro da cidade, bem na Praça da Sé ali, tinha um lugar ali perto da Praça da Sé, Praça João Mendes ali. Não sei quem conhece São Paulo. Eles faziam andar mais de 12 quilômetros por dia com o jornal. Nossa. Então, a gente descia a Praça da Sé ali, já pegava a Brigadeiro Luiz Antônio, subia, deixava no escritório de contabilidade, depois ia, deixava um na Avenida Paulista no começo, uma na Paulista no fim, descia a Rebouças até a Faria Lima, que não era como é hoje, mas a Faria Lima deixava o último jornal diário oficial lá. Aí tinha ônibus? Não, voltava a pé, pegava 9 de julho, subia todinha até a Praça 7 novamente. Então fazia isso todos os dias, né? Nossa. Então foi muito gratificante. Agora tinha uma coisa engraçada que tinha, sabe? Quando a gente voltava, às vezes, o pessoal tinha comida a marmita da gente, ou a mistura. É E aí, mesmo? nossa, é terrível. Mas aí é terrível. Mas aí depois foi muito bom esse começo, né? Eu cometi uma arte, né? Uma coisa chata, como quando criança, assim, né? E aí eu saí do serviço, mas valeu para começar. Eu fui no primeiro lugar que eu ia na Brigadeiro Faria Lima, eu nunca tinha entrado num prédio que tinha elevador, né? A gente era muito pobre, não tinha nem telefone em casa, nada, né? Nem geladeira tinha. Mas aí eu subia lá, tinha que entregar no quinto andar ou no terceiro andar, não lembro quando. Depois que eu saía do prédio, eu apertava né? Aquela coisa de moleque, né? Apertava os outros andares, né? Apertei uma Uhum. vez, duas, na terceira vez, o pessoal acho que reclamou, na terceira vez, quando eu saí na porta, todo correndo assim para já ir para outro lugar, o zelador do prédio me pega no braço assim, ah, peguei você, aí eu vou te levar para o juizado de menor. Nossa, aí eu Nossa. fiquei, puxa vida. Mas tem muita coisa que acontece na vida da gente que são ensinamentos que nunca mais se esquece na vida. Que tudo que a gente Uhum. faz tem consequências, né? Então eu Sim. não levei uns tapas na orelha, não levei nada. Ele ficou me chacoalhando lá, depois eu acabei puxando da mão dele e saí correndo. Aí entreguei os jornais lá, depois eu cheguei pro dono lá e falei, eu vou pedir minha conta, vou sair do emprego. Mas por quê? Não sei o que tudo. Daí não...
Não falei por quê, mas eu falei, não, não vou mais. E foi uma lição na minha vida. Então, isso aí, a gente podia ter vergonha de falar essas coisas, mas eu gosto de falar as coisas certas, coisas erradas também, porque nos levam a pensar melhor na vida, né? Porque a gente comete erros, às vezes, sem pensar. Acho que está aí uma criança, tinha 11 anos de idade, um moleque e tal, né? Acho que a gente prejudicando outras pessoas, tudo, a gente... Entendeu? Então, as coisas são para o nosso elevo, mesmo os erros e os acertos, né? Então, eu gosto de falar essas Mas coisas é também para o importante, filho, para outro. é muito importante o irmão compartilhar, porque esse programa é justamente para isso, irmão. É para a gente compartilhar histórias, compartilhar experiências, aquilo que a gente acerta, aquilo que a gente erra. Porque eu vou ser sincero, irmão, eu também já fiz isso, viu? Quando eu era moleque, às vezes ia no prédio lá, apertava mais com 5, 6 botões lá e o elevador ficava andando para baixo e para cima. Então, é algo assim que a gente repensa depois quando a gente cresce, a gente amadurece, que algumas coisas que a gente faz, às vezes, são coisas assim que a gente não acha que tem consequência, né? Tem consequência. E é muito importante falar e mostrar para os filhos da gente também que a gente errou, porque senão a gente coloca sempre que a gente é o bom, que nunca Uhum, errou, que fez tudo perfeito na vida, né? Então, os erros servem para nos educar, sabe? E na vida a gente comete muitas coisas, né? A gente apertava a campainha na casa dos vizinhos e saia correndo, né? Que idiotice, mas molecada da época, cultura da época, né? A gente uhum, ia para a escola, eu não ia de descalço, mas a maioria dos meus amigos ia descalço para a escola, tal, tinha que brigar, bater, quem, né? Eu quando ia fazer carreto, como eu estava falando, a coisa triste que tinha, quando passava numa vila, os caras batiam na gente, você nessa vila chutava a gente tal, porque a gente está passando num lugar que não era era bem bem, uhum. bem cruel, né, na época, viu? Assim, você não é desse lugar, então você não é dessa turma, dá um chute na gente, batia tal, a gente saia correndo tal. Era terrível, era a profissão de entregador de feira, mas tudo bem, Entendi. os ossos do, Agora, né? Agora, o irmão, depois disso, como que foi a questão? O irmão falou que é formado em contabilidade, em administração. Depois o irmão estava na escola, fez Sim, uma faculdade, fez um curso técnico. Como é que foi essa questão dessa formação, dessas tem, formações, irmão? tem, fiz, faculdade de administração, fiz administração até de hotelaria toda, fiz ciências contábeis, contabilidade também. Mas aí eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório. Não, mas antes eu Uhum, tinha 12 anos, aí com 12 anos já entrei para trabalhar numa empresa de administração de bens e condomínios. Entrei como auxiliar de uhum, escritório, depois passei a ser auxiliar de departamento pessoal, que é RH hoje, fala RH, e depois saí como encarregado do departamento pessoal. E era muito complicado, às vezes, porque a gente tinha que entrevistar zeladores, homens, senhores, tal, zeladores, porteiros, faxineiros e assessorista. E a gente vinha lá, e eu tinha que atender. E o moleque falava, você é atendido por esse moleque? Por esse menino? Então, fui muito precoce, sabe? Eu uhum, comecei a me desenvolver, né, e batalhei bastante. Depois eu acabei saindo de lá porque eu precisava ganhar um pouco mais, porque eu pensava em casar, tudo, já tinha um terreno, tudo, queria construir minha casa. Então eu precisava sair para construir uma casa, eu precisava de ganhar um pouco mais, né? Então ele aproveitava que eu era novinho, né? O uhum, patrão e não pagava o que merecia o cargo, né? Então, mas ia ficar, e ainda. Então, eu também não gosto de ficar apertando ninguém, né? Os caras não querem pagar mais, tudo bem, mas aí também eu preciso procurar a minha vida. Aí fui trabalhar em outra empresa, né? Fui trabalhando em outra empresa e lá fiquei mais 13 anos num lugar. Comecei também como auxiliar de departamento pessoal, com o encarregado de uhum. departamento pessoal lá, mas depois fiquei o subgerente e gerente da empresa, uma rede de copiadoras que tinha na época lá, né? Então, trabalhei 13 anos. Então, total que eu trabalhei como empregado registrado foram 18 anos, né? Aí a minha vida continua Pode de continuar. outra maneira, talvez seja. Então, aí eu comecei
a pensar o que fazer da minha vida também. E chegou um momento que eu tinha liberdade de não trabalhar no sábado, sexta-feira, saía Uhum. 16 horas, 4 horas da tarde, eu saía do serviço, tudo. Mas os outros funcionários trabalhavam de sábado, né? Sábado. E tinha, como é uma empresa familiar, tinha genro trabalhando, tinha filha na empresa, tudo. Eu falei, por que esse crente folgado aí, esse crente folgado sai 4 horas da tarde, sexta-feira, e sábado todo mundo vem trabalhar e ele não vem, entendeu? E eu passei muitos Uhum. anos aguentando isso tudo. Então eu tinha alguns privilégios assim, eu me desdobrava sabe, eu levava vocês Uhum. para casa todo. Quer dizer, não é assim, trabalhava no sábado, eu levava o serviço e dava resultado para a empresa. Então eu tinha essas regalias. Só que, sabe, uma hora você não aguenta mais. Uma hora fala, daqui a pouco Uhum. você acaba essa mamata e você tem que trabalhar no sábado. Então, eu vou procurar alguma coisa para fazer na vida. Então, essa foi uma outra fase da vida também, aquela Uhum. angústia de procurar alguma coisa. E eu vou te falar uma coisa para você também, que uma gestação do ser humano são 9 meses. E uma gestação Uhum. de uma empresa, você abrir um negócio, eu considero como uns 3 anos para você, porque você tem que pensar muita coisa, colocar um negócio, tem que ter recursos, tal, organizar. Então, uma gestação de uma empresa é um pouco mais longa do que nascer uma criança. Entendeu? Nascer uma empresa é mais difícil. Uhum. E aí, o irmão partiu mesmo para o negócio próprio, certo? Meio contra a vontade, assim, não é eu queria ter meu negócio, não, tudo, entendeu? Uhum. Eu parti do negócio por circunstâncias, né? E Uhum. aí foi uma batalha mais por necessidade, que tinha que mudar mesmo. Chegou um momento que não dá mais para trabalhar de empregado mesmo, por causa dessa a dificuldade que tinha. O preconceito era muito grande com o evangélico, crente. Hoje já tem uma facilidade muito maior, né? Uhum. Mas eu sofri muito na escola também. Graças a Deus, nunca fiquei para exame, sempre nunca fiquei, entendeu? Mas sempre tinha aulas que era só na sexta-feira, de biologia, eu fazer essas aulas no outro horário. Mas Deus me abençoou tanto que nunca precisei transgredir o sábado, fazer uma prova fora porque a lealdade que a gente tem com o Uhum. sábado, Deus veio, entendeu? Meu filho também teve esses problemas todos, com o Enem e tudo, mas ele conseguiu ir bem na faculdade, conseguiu um ótimo emprego, trabalha na Tesla Motors do Brasil, da Tesla Motors dos Estados Unidos, lá com engenheiro mecânico, mas nunca foi no Uhum. Enem, nunca foi em prova, nada, entendeu? No sábado, sexta-feira à noite. Então, isso, Deus colabora muito, ajuda muito as pessoas que são leais a isso no sábado. Ok? Maravilha. Lembrando que esse programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Essa rádio tem a direção dessa igreja e nós cremos, conforme está escrito, na questão da santificação do sábado. Então, do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, nós dedicamos 100% do tempo para a Sagrado. obra de Deus e assim, como nós temos visto aqui na vida do nosso querido irmão, do nosso querido amigo Evanildo, a prova da fé, a prova da santificação do sábado, o quanto Deus nos abençoa e o quanto nós somos gratos, né? Quanto nós somos abençoados por ser fiel a Ele. Ele nunca deixa faltar nada para os seus filhos. E hoje, irmão Evanildo, qual que é a área de Nunca atuação do deixa. irmão? Não, eu fazia toda a parte de contabilidade, de administração de RH, folha de pagamento, e todos os dias. Eu era muito afiado em legislação trabalhista e tal, então eu conhecia muito de leis trabalhistas, CLT tinha quase decor na minha cabeça, tudo. Inclusive, eu perdi um emprego, perdi não, né? Muito bom, Votorantim, tinha aqui Uhum. em São Paulo, o escritório dele, eu trabalhava em Emílio de Moraes, né? De Moraes. Uhum. Eu fiz o teste todo, fiquei uma semana fazendo o teste, passei em todos, tudo.
quando foi na entrevista, falou: que religião é a sua? Eu falei: sou adventista do sétimo dia, movimento de reforma, tudo. Ah, você tem problema de guarda do sábado, né? Não sei o quê. Eu falei: sim, sim, sim. E ela falou: então, lamento muito, porque... Não, mas eu posso trabalhar outros dias mais horas, tal. Ela falou: não, é que nós vamos abrir precedentes para outros. Então nós somos muito provados mesmo, mas se você for leal, Deus abre as portas para você e você vai ser ricamente abençoado, né? Então, isso aí é uma coisa importante que eu gostaria de dizer para vocês, ou quem estiver me ouvindo. Maravilha. Certo? E hoje a área de atuação do irmão é qual ramo, irmão? Na realidade, o que aconteceu? Aí eu falei: vou partir para começar a minha independência, né? Ou seja, abrir seu próprio negócio. Mas é muito difícil, eu via uma coisa, via outra, tudo esbarrava na lei, ou nos nossos costumes, ou nas nossas, né? Ou é alimentação, ou é sábado, ou então, tem muitas atividades, mas quando você chega olhando, você fala: não, isso aqui vai esbarrar na nossa fé, não, isso aqui vai esbarrar na nossa fé. Então, para você ter uma atividade lícita e para nosso tipo para nossa fé, é realmente muito difícil, mas eu achei realmente uma atividade, mas aí eu fiquei um tempo pensando: o que eu fazer, faço, não faço, não faço. E para começar, você tinha um dinheiro para começar. Eu comecei no fundo da casa da minha mãe, né? Falei: vou começar pequenininho aqui. Porque uma coisa eu aprendi com um professor da faculdade mesmo, que ele queria, quando eu falei que queria abrir um negócio: vamos abrir junto, tal, porque eu era muito dedicado na escola também, o professor gostava muito de mim. E ele falou: vamos abrir um negócio junto, vamos abrir um negócio junto. Eu falei: vou pensar, mas eu já sabia que sobre o jogo desigual é uma coisa que não pode acontecer de forma alguma, né? Aí eu acabei falando: não, vou começar pequenininho, mas ele falou uma coisa muito importante, né? Isso aí gravou muito, não importa você ser pequeno, você tem que ser enxuto. Isso eu levei para minha vida. Não precisa, né? Você trabalha, você consegue pagar as suas contas e sobrar alguma coisinha para você. Isso que é importante. Porque tem muitas pessoas que são: não, vou fazer, vou empreender, pego dinheiro do banco e tal, faz. Tudo bem, eu tenho uma família pobre. Se eu quebrar a cara, eu não tenho para onde me socorrer. Entendeu? A gente tem que fazer isso: o pai é fazendeiro, tal, não sei o quê, vende um gado, faz isso, aquilo. Não, eu sou pobre. Se eu errar o tiro, então eu vou para baixo da ponte. Então, sempre foi. E o meu professor tinha falado: é importante ser enxuto. Eu fiquei com isso na minha cabeça: importante é ser enxuto. Enxuto o que é? Você não gastar mais do que você ganha, você viver dentro do seu orçamento, você ser simples, né? Mas você ser enxuto, você ter dinheiro para sua sobrevivência e até para ajudar ou socorrer alguma outra pessoa. Então, eu levei isso para minha cabeça. E comecei. Inclusive, na faculdade, tinha um professor, uma das faculdades que eu fiz, que foi de hotelaria, né? Eu era muito dedicado também, mas eu falei: não, quando eu percebi que esse estudo não tem nada a ver, né? Eu estava estudando, eu falei: não, isso aqui não tem nada a ver com a nossa fé, mas o que eu começo, eu vou até o final. Eu fui até o final. E o professor fez aquele castelo que ele ia me utilizar num hotel da rede que ele trabalhava lá todo. Então, ele chegou e, quando acabou o curso, ele veio parabenizar: olha, eu reservei uma surpresa para você. Você vai trabalhar de gerente no hotel Ibirapuera Palace e tal, tal. Aí eu falei: professor Butila, senhor, desculpa, mas eu tenho outro propósito na minha vida, eu guardo sábado e tal, e hotelaria não é para um cristão, porque... Não, mas não tem problema, eu falo lá com o diretor, presidente e tal, a gente estava namorando você há muito tempo, tá, papapá, desculpa, mas não dá. Aí eu fiquei pensando, eu estou lá na igreja lá e não, tá um problema sério, tem uma festa em São Paulo aqui, eventos em São Paulo, lotados hotéis, está com problema, o gerente está na igreja lá. Eu já quis sair dessa atividade de trabalho de empregado por causa disso, e agora o professor dá uma assediada dessa comigo. Mas a lealdade com a lei de Deus, sabe, é uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar para as pessoas que ficam: também não consigo as coisas porque tem que guardar o sábado e tal.
É muito importante isso. Maravilha. Então, nós vemos aí a prova de fé desse grande irmão Ivanildo, que tem feito experiências com Deus e tem tido resultado, né? Irmão, na atual pandemia, como é que ficou a questão da sua atuação hoje de trabalho? Olha, é cruel, mas veja bem, desde que eu contava a história de José para mim, lá no flanelógrafo, tudo, falava algumas coisas Uhum, muito importantes, que isso aqui ficou muito marcado na minha cabeça, que a terra passou por fome, né? uhum, Então, tinha que, no momento das vacas gordas, José guardou os trigos, tal, nos celeiros, depois, no tempo da fome, teve o que comer, tudo. Então, isso aqui ficou muito marcado na minha, tanto da uhum, lealdade de José, como alguns conceitos muito importantes para a minha vida, desde criança. Eu fiquei aquilo na minha cabeça. E nós passamos por muitos planos, inclusive para começar meu negócio, nós tivemos o plano Collor. Foi uhum. uma bênção de Deus também, porque todo mundo falava que os políticos não ia perder ninguém da poupança, tal, não sei o quê, né? Não sei, não sei se é da sua época, você já tinha nascido, mas tempo do Sim. Collor, Collor de Uhum, Mello, né? E eles confiscaram o dinheiro de todas as pessoas. Mas o que eu fiz? uhum, Eu tinha uns conhecimentos e tal, eu catei o dinheiro que eu tinha guardado na poupança e tal. Na época, eu saquei tudo e comprei em dólar, comprei em dólar. Aí o governo uhum, entrou, a ministra da Economia lançou a lei lá e para pegar o dinheiro de todo mundo. Então, todo mundo ficou sem dinheiro e, graças a Deus, eu tinha condições. Aí, o que aconteceu? Quando a oferta é maior, a procura é maior que a oferta, aí uhum, a oferta é maior que os preços caem, né? Então, as uhum. máquinas, que sempre foi muito cara, porque o ramo gráfico, as máquinas são muito caras, eram muito caras, né? Porque foi caindo de preço, caindo tudo. Depois eu vou chegar lá. Então, o que aconteceu? O Collor pegou o dinheiro de todas as pessoas, né? E eu tinha dinheiro para comprar a máquina. Então, eu comprei a máquina por um terço, um quarto do valor, porque Uhum, as pessoas não tinham dinheiro, tinham que fazer dinheiro, né? Porque eles ficavam R$ 50 na época cada pessoa. E eu, graças a Deus, eu comprei uma máquina para começar meu negócio. Então, eu comecei num momento de crise cruel, entendeu? E depois veio uhum, planos Bresser, planos isso, depois teve o governo do Lula, que foi terrível, o governo de Dilma, que foi pior ainda, que você não conseguia tirar um centavo da empresa, só pagava tal. Então, aí, o que aconteceu? Veio esse plano aqui, essa pandemia, então a gente pandemia. está vacinado, preparado para alguma coisa. Então nós Uhum, estamos isso aqui com dificuldade muito grande, mas assim conseguimos sobreviver, porque como José, ele tinha trigo para abastecer na ilha, alguma é coisa. o, Então é o eu fundo aconselho de as pessoas, reserva, né? não consuma tudo que tem. Não vive o dia, né? É sempre viver um dia de cada vez, mas sempre Uhum, você tem que ter uma reserva para uma emergência, uma cirurgia, uma coisa, um problema que possa acontecer na sua vida. Você tem que ir para baixo da ponte, ou você tem que ir para um agiota, ir para o banco, ir para. uhum, Entendeu? Então, é sempre importante, todas as pessoas, ter uma reserva, né? Uma reserva uhum. estratégica, isso é importante. Então, a gente conseguiu sobreviver com esse tipo de procedimento que a vida ensinou e a palavra de Deus ensinou para a gente. Né? Isso é importante. Ma- Maravilha. Mas Então, a área de atuação muita hoje coisa do está acontecendo. irmão é a área gráfica, né? Mas muitas coisas aconteceram nesse ramo. Esse ramo era muito bom há anos Uhum, atrás. Para começar foi muito difícil, mas conseguiu máquinas tudo, mas não tinha profissional, porque todo mundo era uhum. tipógrafo na época, e aí você precisava do profissional impressor de offset. Você não achava, quando achava, você tinha que buscar de táxi, tinha que pagar almoço, tinha que levar de táxi, tinha que pagar hora extra, tudo era muito difícil. Hoje eu não vou, hoje eu não vou. E você, pelo amor de Deus, vem, eu te busco em casa, eu te faço isso. Nossa, se você fazer massagem nas costas, é cruel, sabe? Depois, aí deu né, no governo do FHC, foi onde consegui ganhar as coisas na minha vida. Foi no governo do Fernando Henrique Uhum, Cardoso, depois veio
outros governos, não que não gosto de falar de política, né? Mas tudo bem, aí Uhum. acabou de vez o setor. E depois a tecnologia também mudou muito, os hábitos e tudo. Antigamente você ia comprar uma passagem para você viajar, então vinha dentro de uma pasta, lá dentro tinha uma passagem impressa, tinha um envelope, tinha uma coisa. Mas hoje não tem nada, hoje é tudo digital, você tem tudo, né? Você vai numa feira hoje, o Uhum. cara já, o catálogo é digital, tudo digital. Então, milhares de gráficas faliram, fecharam tudo. Eu sou uma pessoa muito abençoada de estar vivo, tá aberto, entendeu? Amém. Então, a vida, infelizmente, é assim. E dentro do segmento também, você às vezes não vai mudar de segmento, mas você pode melhorar ele. Por exemplo, eu comecei a procurar fazer uma embalagem, fazer uma coisa, né? É muita concorrência, é muito difícil. Para um serviço tem 10, 20 gráficas oferecendo preços e, né? É só administração de Uhum. capital de giro, só administração de capital de giro. Compra por 100, mas vai ter 30, vai ter 60 dias para receber, mas ele paga por Para- 90, só girando o capital, só, mas a lucratividade é realmente muito baixa esse segmento. Inclusive as máquinas despencaram, salário de funcionário você consegue impressores mais bons e com preço mais em conta, Uhum. maquinários também muito graça, barato. Então, é isso. Por quê? Porque a demanda baixa, então a oferta é uma grande, o preço cai. Essa aí. Mas Deus tem abençoado, a gente está conseguindo sobreviver bem, e só tem que dar graças a Deus. Eu falo que vim para arrumar máquina e falar, você está aberto, olha, muitas empresas fechadas, muitas empresas estão com dificuldade Uhum. terrível. Mas graças a Deus, abençoado ricamente. Né? Isso é importante. Maravilha. E Queridos, estamos chegando aí ao final desse quadro História de Sucesso. Queremos agradecer ao irmão Ivanildo pelo tempo, pela dedicação, pela história maravilhosa dele, de superação, de prova de fé com Deus, quanto à questão do sábado. E, irmão Ivanildo, para a gente fechar, o que que é Jesus para você? Jesus é tudo, né? Se você não colocar ele em primeiro lugar na sua vida, nada vai dar certo, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que colocar é Deus na frente de todo lugar. E depois procurar os ensinamentos dele, né? Os ensinamentos dele. Uhum. É para poupar. Quando ele fez a, a multiplicação dos pães, ele deu muita aula de administração, de economia ali, né? Recolhei tudo, Uhum. guardar e tudo. Foi ele, falou aí, aconteceu tudo. Para que ficar guardando as coisas? Joga tudo fora, deixa tudo aí. Recolhi tudo, né? Tudo. Então, nós temos que ser econômicos, nós temos que aprender a poupar, nós temos que aprender a priorizar, nós temos que aprender a investir, né? Aprender a cooperar Uhum. também, ajudar a igreja, ajudar as pessoas, tal, né? Então, essas são as coisas que eu gostaria de passar para as pessoas, que realmente a gente tem que se dedicar, né, de corpo e alma para a sua atividade, né, e colocar Jesus em todos os negócios, né? Isso que é importante. Amém. Irmão Ivanildo, Estou à seus disposição, não sei agradecimentos quanto tempo finais. tem. Seus agradecimentos Quero finais, agradecer o irmão. convite que o irmão fez. Eu tinha muita coisa para passar da minha vida, Uhum. de alguns conselhos, mas o tempo terminou, nós ficamos muito tempo em coisas vocês creem tão tanta importância, mas a diferença entre ser empregado e ser um empreendedor ou ser trabalhar por conta própria, tem algumas coisas importantes que eu gostaria de deixar para as pessoas, mas num momento oportuno, a gente pode até voltar a falar sobre isso. Eu quero agradecer a Uhum. participar desse programa, muito importante, porque se as pessoas vão mal financeiramente, é muito difícil ter um casamento estável, os filhos estáveis, a religião estável, tudo estável, porque tem irmão na igreja que não pode pegar cargo porque está endividado, não consegue pagar as contas, é um problema sério, né? Está de mal com a Uhum. mulher, está de mal com os filhos, está complicado. Por quê? Porque não aprendeu a priorizar as coisas, a fazer as coisas como está no testemunho, como está na Bíblia, né? É isso que Uhum. eu queria dizer. Maravilha. Queridos ouvintes, muito obrigado, irmão Ivanildo, pela participação, pela sua experiência aí. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe sua família e que você continue sempre crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Amém.
Muito obrigado. Está aí, pessoal. Deus abençoe o seu Encerramos trabalho. aqui a história. Pode falar, irmão. Não, desculpa, pode. Ivanildo? Não, pode falar. Seus comentários finais aí, a gente fecha o quadro, sem problema. Não, eu estou à disposição dos irmãos, se quiser fazer mais perguntas depois, eu estou à disposição, tá? Eu gostaria de passar um pouco de experiência que eu tenho na minha vida, né? Nada de uma coisa que você não é importante, você é pequeno e enxuto, né? Não adianta você ser grande e depois você não tem como levantar. Então é importante você ter pé no chão. Tudo que você tiver, seja seu, não de terceiros, né? Isso é muito importante. Você poder dormir tranquilo, sem dever nada a ninguém. A Bíblia fala, nunca devais nada a ninguém, a não ser o amor. Porque o amor, por mais que você doe, ainda é pouco. Você tem que amar muito as pessoas para poder angariar a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe aí. Muito obrigado pela oportunidade. Queridos internautas, queridos ouvintes, ouvimos aí a história de sucesso do irmão querido Evanildo Cruz Luz. E nós vamos agora ouvir um louvor e voltaremos para a dica financeira de hoje. Nas mãos de Deus recebi incontáveis dons. Preciso transmitir a todos que encontrar através do louvor e maravilhosos dons. E só assim o amor do Pai multiplicar. Apesar de meu corpo se inclinar para o mal, não posso desistir de fazer o que designaste pra minha vida. Estou sempre tentando fazer o que é certo, devolver muito mais do que ganhei. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Nas mãos de Deus recebi incontáveis dons. Preciso transmitir a todos que encontrar através do louvor e maravilhosos dons. E só assim o amor do Pai multiplicar. Apesar de meu corpo se inclinar para o mal, não posso desistir o que designaste pra minha vida. Estou sempre tentando fazer o que é certo, devolver o que ganhaste. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Se eu estiver fundando meus dons
Maravilha, lindo louvor, linda história. Nós vemos aí o quanto de conhecimento, o quanto de oportunidade que o nosso querido irmão Evanildo trouxe para nós de lição, de conhecimento, de experiência sensacional. Queremos agradecer a ele por todo o tempo que ele esteve conosco aqui no programa. E para finalizar agora a parte da dica financeira, nós vamos trazer uma reflexão. Ensinem os filhos a ganhar o próprio dinheiro. Quanto dinheiro gastamos em inutilidades para casa, em enfeites e vestuário fantasioso, e em doces e outros artigos de que não necessitamos. Pais, ensinem os filhos que é errado usar o dinheiro de Deus na satisfação própria. Incentive-nos a economizar os centavos, sempre que possível, para que sejam usados no trabalho missionário. Alcançarão rica experiência na prática do altruísmo, e essas lições muitas vezes o impedirão de adquirir hábitos de intemperança. As crianças devem aprender a manifestar amor por Cristo, negando bugigangas inúteis a si mesmas, para cuja aquisição usam muito dinheiro. Em cada família, essa obra deve ser feita. Ela exige tato e método, mas será a melhor educação que os filhos podem receber. E se todos os pequenos apresentarem suas ofertas ao Senhor, seus donativos serão como pequenos córregos que, unindo-se em um só leito, acabarão formando num rio. Guardem um pequeno cofre na prateleira ou em algum lugar onde possa ser visto, no qual as crianças possam depositar suas ofertas para o Senhor. Assim, podem elas ser educadas para Deus. Queridos, sensacional essa reflexão. O que nós queremos trazer aqui para nós, pais, e também para os filhos? O verso 1 Timóteo 3,5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Queridos, a igreja é a extensão do lar. A primeira igreja está no lar. Se lá nós não educamos, se não ensinamos as crianças o caminho de Deus, não é na igreja que ela vai ficar em algum tempo, um pouco tempo de culto, ela vai aprender tudo o que ela precisa. Não, nós pais somos chamados para ensinar as crianças o caminho do Senhor. E dentro disso também envolve a questão da criança se dedicar, da criança aprender a levar oferta ao Senhor. Isso é prova de reconhecimento do Deus maravilhoso a qual nós cremos, e está escrito que chama-se Jesus Cristo. Ele deu a vida por cada um de nós, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. E agora, o que eu como pai, o que você como mãe, o que os nossos filhos, as nossas crianças estão oferecendo a esse Deus de amor? Queridos, ensina a criança a ter renúncia, a entender que certas coisas deste mundo são prazeres que passam. Às vezes uma criança, por exemplo, tem um carrinho, tem 2 carrinhos, mas toda vez que ela vai no mercado, ela quer carrinho, para quê? Isso, às vezes, é alimentar o consumismo na criança. Então, se você tem a oportunidade de ensinar as crianças, ensina a parte da economia, ensina a ela toda semana a pôr de lado uma renúncia que ela tem. Olha, hoje você quer comprar esse carrinho, mas você tem em casa. Ou essa boneca, mas você tem bastante em casa. Vamos fazer o seguinte... Quanto que é? Pega essa quantia, vamos colocar no cofrinho e vamos guardar para depois a gente levar para a igreja como oferta de gratidão a Deus. E isso faz parte nossa como pais, como representantes de Deus aqui na terra para ensinar as crianças no caminho que devem andar. E interessante que quantas coisas supérfluas, às vezes nós compramos coisas que não alimentam o templo que somos nós. Pense você, pai, a criança também é templo do Espírito Santo. E quando você chega numa igreja e a igreja está com rachadura, está com o teto caindo, está com o piso quebrado, você sente segurança em entrar nesse local? Não. E aí o Espírito Santo, quando olha para mim, ele olha, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse corpo é o templo, é para ser. E aí quando eu me alimento, quando eu não nutro esse corpo, esse templo, da melhor maneira possível, eu fico fraco. Será que o Espírito Santo olha para mim e tem confiança de entrar e habitar em mim? Isso é sério.
Aí eu faço uma pergunta, e as nossas crianças? Ah, porque é pequeno, porque não tem idade. Não, também são templo do Espírito Santo. Então, quando você compra bolacha, chiclete, chocolate, sorvete, refrigerante, salgadinhos e por aí vai, nós sabemos que esses alimentos são pobres em vitamina. Compare isso a uma fruta. Olha só. Então, nós precisamos ensinar e dar oportunidade e aplicar recursos para que as nossas crianças possam ser saudáveis, possam ser o templo do Espírito Santo. Pelo menos elas possam ser educadas, ensinadas. A questão do autoritarismo, não, você não vai comer, não, você tem que ensinar. Olha, tá vendo aqui? Nós temos uma maçã e temos aqui um pacote de salgadinho. Esse salgadinho, ele não tem alimento para suprir, para deixar você forte. Mas essa fruta, ela vai deixar você forte. Ela vai trazer saúde para você. Ela não vai deixar você ficar doente. Então, ensina a criança. Não é aquela coisa, não, você não vai comer, não vou te dar. Não, ensina. Porque a criança, ela vai crescendo. Quando ela cresce sem saber e sem aprender com amor, lá na frente, ela vai querer fazer da maneira dela. E se ela não foi educada, não foi ensinada, ela não vai ter conhecimento. Então, queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos a ganhar dinheiro, a economizar, a ser também doadores, a reconhecer a Deus como prova de gratidão. Uma coisa que muitas vezes nós como pais cometemos, você que participa de uma denominação, quando a criança pede uma oferta para você, para que ela possa levar a Deus e oferecer a Deus, qual a nota que você está dando? Normalmente, às vezes, a gente comete um grande erro. As moedas ou os R$2. E aí? O que você está ensinando para a criança? Aquilo que sobra, aquilo que é pouco, você dá a Deus. E aquilo que é muito, você fica para você, para usar nas coisas que você quer, muitas vezes até de forma errada. Queridos, eu quero lançar um desafio para você. Se você tem criança e ela está indo participar de uma igreja, eu faço um propósito. Se você for para escolher a oferta, por exemplo, você tem uma nota de 10 e uma nota de 5, dê você a nota de 5 e dá a nota de 10 para que ela possa levar, para que ela possa começar a entender o quanto de valor tem Jesus Cristo na vida dela e o quanto é importante e gratificante você poder oferecer ofertas, boas ofertas para Deus. Fica a dica, que nós possamos oferecer o melhor para Deus, porque Deus já ofereceu o seu único Filho, Jesus Cristo, em nosso lugar. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Neste momento, nós vamos fazer uma oração para concluir este programa. Santo Deus e amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelos ensinamentos que nos trouxesse neste programa, pela linda história do nosso querido irmão Ivanildo Cruz, que ele possa ser agraciado, que o negócio dele possa dar certo, que ele possa também receber grandes bênçãos e mesmo em meio à pandemia ele possa ser grandemente abençoado. Abençoe, Senhor, os pais, abençoa-nos para que possamos ensinar as nossas crianças também a oferecer boas ofertas a Ti, que possamos prover meios, que elas possam também ser ensinadas a guardar para investir na obra de salvação. São bênçãos, são favores que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu peço a você, se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não compartilhou este programa com seus amigos, com a sua rede de contatos, faça isso. Ajuda-nos a levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de conhecimento, para que muitas pessoas sejam alcançadas para o reino eterno. Até o próximo programa e muito obrigado. Não posso compreender teu
braços me acolheu, mesmo sendo um pecador. Não mereço mais, redimido fui por ti. Foi por tua graça, imensa graça, que hoje livre sou do mal. Teu perdão me resgatou. Foi por tua graça, imensa graça. Onde salvo estou, Senhor, com teu sangue me comprou. Teu amor alcança cada filho teu. Encerro se tornou, deixando as glórias lá do céu. Escolheu se humilhar em meu lugar. Açoitado foi por mim, de espinhos coroado foi, sua vida entregou. Nova chance tenho enfim. Foi por tua graça, imensa graça, que hoje livre sou do mal. Teu perdão me resgatou. Foi por tua graça, imensa graça. Hoje salvo estou, Senhor, com teu sangue me